Olá e bem-vindos! Eu sou Natalie MacDonald e você está assistindo ao Sydney Direct na Dukascope TV. A desvalorização do yuan colocou mais pressão sobre o setor de recursos da Austrália e sobre a economia de maneira geral. Eu conversei com Steven Milch, economista-chefe do Suncorp Group, para descobrir qual deve ser o tamanho desse efeito cascata na economia australiana. Steven Milch, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação na Dukascope TV. Obrigado, Natalie. A desvalorização do yuan chinês certamente criou novas preocupações para o setor de recursos da Austrália e também para a economia de maneira geral. Como você vê essa mudança? Ela alterou as metas da Austrália e também o ambiente econômico? Eu acho que parte dessa resposta, ou pelo menos para começar a responder, nós temos que falar sobre a motivação para essa desvalorização. Isso foi parte de um plano maior. No mês passado, eles mudaram a faixa de negociação da moeda. Talvez a progressão natural disso fosse uma desvalorização moderada. E foi moderada. Foi apenas 3%. Essa é uma interpretação benigna sobre o que eles fizeram. A interpretação mais sinistra é que a economia está mais fraca do que pensamos. Parte dos dados de julho ficaram fracos, certamente. Se esse for o caso, essa é mais uma tentativa, e talvez cada vez mais desesperada, na falta de um termo melhor, de fazer com que a economia se reaqueça. A depreciação deve ser positiva para o crescimento chinês no longo prazo. O que é positivo para o crescimento chinês também é positivo para a Austrália, através da demanda de recursos, é claro. Essa é a interpretação mais sinistra. É por causa disso que os mercados ficaram preocupados nas últimas semanas. De que isso seja o gatilho para uma guerra cambial com o dólar americano ou com a economia americana, que é a única economia ainda de pé, e que há a suposição de que a economia chinesa esteja mais fraca do que pensamos. Se esse for o caso, bem, certamente parte do mercado está interpretando isso dessa forma. E isso afetou moedas, equities, preços de commodities, etc. No longo prazo, eu acho que isso será, provavelmente, moderadamente positivo. No curto prazo é negativo, pois está causando nervosismo. Isso poderia afetar o investimento chinês na Austrália ou em alguns ativos? Nós vimos que o mercado imobiliário é bastante popular. Isso poderia manter quase que um status de porto seguro? Vamos voltar a falar sobre o tamanho da desvalorização, que foi de 3%. Como seria uma movimentação de 3% no dólar australiano? Nós tivemos 1,5 desde então. Nós vemos esse tipo de coisa com bastante frequência. Provavelmente a cada semana nós vemos uma mudança de 1,5% no dólar australiano. Então, em termos de valoração e preços de ativos, não é algo grandioso. Eu não acho que, com essa perspectiva, isso irá encorajar ou desencorajar os fluxos de investimento. O outro aspecto, talvez mais para o lado negativo, é que adiciona camadas ao fluxo de capital para fora da China. Vamos supor que haja mais mudanças na moeda. Talvez ainda caia mais. Há alguns medos. Nós dissemos outro dia sobre o mercado chinês que haverá saída de capital do país. Em outras palavras, as pessoas sairão de lá porque sua moeda está se desvalorizando. Se esse for o caso, a Austrália tem sido, e vai continuar a ser, um local bastante atraente para o capital chinês. Eu acho que essa história vai se desenrolar mais como algo estrutural e de longo prazo do que como um resultado direto dessa desvalorização. Mas há um risco que isso leve à saída de mais capital da China. Se analisarmos o setor de recursos e o potencial impacto que isso pode ter sobre esse setor, como isso está afetando a sua perspectiva dos preços de commodities? As commodities ou algumas commodities têm estado muito fracas. Ontem à noite nós tivemos uma nova baixa nos preços do petróleo. Também tivemos baixas nos preços do cobre. Outros preços que são importantes para a Austrália não têm estado tão mal. O minério de ferro foi bem no mês passado. Os preços do aço na China subiram um pouco, mas de forma geral, as commodities têm estado fracas. Daqui para frente, bem, no final das contas é uma questão de oferta e demanda. É isso que determina o preço das commodities. Eu não sou um especialista em oferta.
Certamente há muita oferta no mundo, mas a nossa visão, ou a minha visão, é de que a economia mundial está melhorando gradativamente e deve continuar a melhorar. O Japão registrou crescimento. Há algum crescimento na Europa. Crescimento estável nos Estados Unidos. Se isso for verdade, se o crescimento mundial estiver melhorando, então a demanda por commodities deve melhorar. E também outras áreas. As commodities devem ao menos se estabilizar, ou talvez até melhorarem um pouco. Por fim, eu gostaria de falar sobre o dólar australiano. Nós o monitoramos de perto. A estabilização, a volta para um território confortável. O que devemos esperar da moeda local? O dólar australiano caiu um pouco. Nos últimos anos, o ambiente tem sido de fraqueza. A China desacelerou, os preços das commodities caíram e nós fomos de acima da paridade para 73, 74 centavos. O que é interessante, quase um paradoxo. No último mês, quando ocorreram essas mudanças nas moedas globais por causa da China, o dólar australiano ficou relativamente estável, o que é bastante incomum. Nós estamos nessa faixa de 73, 74. O mercado local parece estar agora copiando as volatilidades, o mercado de ações, mas voltando ao panorama para o dólar australiano. Na verdade, eu acho que estamos com um pessimismo excessivo em relação à economia doméstica e em relação à China. Por exemplo, os dados de preços de imóveis da China. O mercado imobiliário claramente já saiu do fundo do poço. O mercado imobiliário é muito importante na China. Eu acredito que possa haver um excesso de pessimismo. O RBA parece estar confortável com a situação atual da moeda. Com parte dessa pressão aliviando, talvez alguns dados melhores surgindo, eu acho que podemos nos firmar gradativamente. Essa não é a visão do consenso, mas eu não concordo com o consenso nessa questão. Você está se destacando da multidão. Steven, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada. Obrigado. É sempre um prazer conversar com Steven Milch. Eu voltarei com mais entrevistas exclusivas, diretamente do coração da região Ásia-Pacífico. Até mais!